Bom dia de novo a todos e a todas. É uma alegria grande, muito grande mesmo para nós, da Comissão de Formação Permanente, que essa mesa aconteça, né? Hoje, que esse nosso encontro virtual, mas que tem, apesar de virtual, toda a expressão da nossa ligação e da nossa conexão com o círculo, né? E com as questões que nos envolvem. E eu, então, queria dar boas-vindas em nome da Comissão de Formação Permanente a todos, aproveitar para agradecer especialmente a equipe de secretaria do Círculo Psicanalítico, que tem sido incrível, né, um empenho enorme para que todos esses eventos possam acontecer, agora que nossas atividades todas já voltaram, né, já voltaram a acontecer, mesmo nessa modalidade virtual, e um agradecimento, então, muito especial à equipe de secretaria, em especial à Ruth, e também à Lucena, que tem nos ajudado muitíssimo. Bom, hoje, nosso dia, né, nossa manhã de sábado, tem dois momentos, que são momentos muito fortes, eu acho. O primeiro, por isso nós vamos escutar a Beatriz Mano nos falar antes da mesa. O primeiro é o anúncio do lançamento do número dos cadernos de psicanálise desse semestre, e depois nós vamos passar a nossa mesa com a Carla Pena e o Danilo Marcondes, tratando deste tema, que foi o tema escolhido para o ano, né? Só queria fazer uma pequena observação. Nós tínhamos escolhido esse tema em outubro do ano passado. O tema é exclusão, solidão, desesperança, excessos e vazios. Ninguém podia prever o que iria acontecer a partir de fevereiro, março, né? É um tema um pouco premonitório. É claro que essas questões, outras, não as da pandemia, estavam latentes, né? Mas é impressionante como tudo isso se atualizou, se precipitou, se intensificou. Então, eu acho que vai ser muito bom escutar depois, né, as reflexões e, né, todas as análises da Carla e do Danilo sobre esse momento que estamos vivendo. Bom, mas primeiro nós vamos escutar agora a Beatriz Mano, que é a editora da revista Cadernos de Psicanálise, que vai nos apresentar essa boa novidade da chegada da revista. Bom dia a todos, eu sou Beatriz Mano, e eu falo em nome da Comissão de Publicação e Biblioteca e represento as colegas com quem compartilho a editoria da revista Cadernos de Psicanálise do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, que é a Ana Maria Furtado, a Neísa Prochet e a Patrícia Saciano. Esse ano, agora estamos lançando mais um número da nossa revista, que é o volume 42, o número 42. Nesse volume, diferente dos outros, incluímos um pequeno editorial e, na verdade, em bastante sintonia com o que a Regina acabou de dizer aí, né, falar aí. Tradicionalmente, o tema da revista ela acompanha o tema do ano do Círculo. Exclusão, solidão, desesperança, excessos e vazios. Quando apresentou o tema, a Comissão de Formação Permanente apresentou dessa maneira, escreveu dessa maneira: a sociedade ocidental vem atravessando mudanças normativas profundas que transformaram nossa forma de viver, sentir, sofrer e nos relacionar uns com os outros e com nós mesmos. Então, veio a pandemia. Todo aquele estado de isolamento que o tema escolhido pelo Círculo expressava parece ganhar a forma de um vírus que ameaça a nossa vida e atinge em cheio nosso corpo social, repito, transformando nossa forma de viver, de sentir, de sofrer, de nos relacionar uns com os outros e com nós mesmos. Ela mesma anunciou aí, seria uma premonição? O sofrimento e a falta de reconhecimento influenciam, através de imprevisíveis desfechos, a vida, a tragédia e a morte em sociedade. Nesse sentido, experiências de desamparo, castração e a realização da inexorabilidade da morte
fazem as ilusões outrora nutridas caírem por terra, abrindo as nossas feridas narcísicas. Mesmo assim, como Édipos diante de suas paixões, permanecemos cegos frente aos enigmas da vida e da morte. De certo, porque não há lugar para a morte no inconsciente. A morte é sempre do outro. Contudo, como Ogden recorda, é impossível manter a sanidade e genuinamente experimentar nossa própria mortalidade. Por mais que nos esforcemos, involuntariamente desviamos o olhar. Nesse instante, nos tornamos imortais e onipotentes de tal forma que nos tornamos também menos vivos. A vida na pandemia. Entre a ilusão e o excesso, a negação e a dor. A pandemia nos inseriu num pandemônio, numa situação de trauma coletivo e em escala mundial. Fomos de uma hora para outra remetidos ao universo do irrepresentável, onde o medo do desconhecido passou a namorar o conhecido não pensado de bolas. Através de excessos da ordem do traumático, a vida na pandemia rompeu nossos escudos protetores, levando-nos na proteção do confinamento a experimentar realidades virtuais. A vida cotidiana transformou-se em um pesadelo em vigília, onde sonho e realidade, fantasia e ilusão, espaço e tempo se misturaram, como o Bion é importante nesse momento. Diante da invisibilidade do vírus e de sua inclemente e ilimitada expansão, fomos forçados a experimentar uma estranha e nova relação com os nossos próprios limites. Nossa atenção foi direcionada para a nossa autoobservação e para as transformações do mundo interno e externo, mas também para o in-between. Se, por um lado, devido ao distanciamento social, fomos conduzidos a uma polarização forçada entre a pretensa proteção da casa e o perigo da rua, bem nos moldes do primórdio da vida psíquica, onde o bom é introjentado e o mal expelido para fora, por outro lado, os limites entre interno e externo se confundiram ou se fundiram drasticamente, demandando um esforço maior de integração, uma valorização de áreas de transicionalidade e do estofo adquirido em nossas análises pessoais. A pandemia nos colocou em contato direto com a morte. Já são mais de 700 mil mortos no mundo e hoje nós vamos completar o número de 100 mil mortos no Brasil. No início, as estatísticas relativas aos óbitos eram assustadoras. Hoje, essa experiência traumática deu lugar a uma certa anomia, deixando-nos obnubilados e apáticos diante de tantas perdas, mas também diante de separações apressadas, despedidas roubadas e famílias despedaçadas. Será o luto normal da ordem do possível? Em que dimensão o luto patológico afetará a vida emocional dos familiares dos mortos por Covid-19? Qual será o impacto psicossocial de tantas mortes? Recentemente, vem se observando que existem fatores complicadores nos processos de luto que não foram abordados por Freud em Luto e Melancolia. O Freud falava muito do luto que se completa. Isso ocorre, mas a gente vem observando que existem dificuldades adicionais nesse processo de luto. Isso ocorre em situações onde a perda surge associada a uma situação traumática, à violência ou mesmo a situações de injustiça de cunho político-social. Nesses casos, o trabalho de luto é acrescido de tarefas adicionais. Um luto normal implica no trabalho de elaboração psíquica, onde existe a necessidade do aparelho psíquico de ligar-se e desligar-se de expressões traumatizantes. Para que novos investimentos aconteçam, é necessário, portanto, uma tarefa psíquica de desinvestimento da libido no objeto perdido, isto é, um processo de matar o morto. Contudo, nesses casos especiais, as representações psíquicas relacionadas à perda deixam-se de apresentar como sem futuro e, sem se esgotarem, permanecem em suspenso dentro do enlutado. Em casos, por exemplo, de mortes repentinas,
A negação, a culpa, dificuldades em relação ao teste de realidade e a própria história do enlutado interferem nas diferentes etapas de elaboração. Em mortes relacionadas à violência coletiva e individual, ou a violência coletiva por estados de exceção, por exemplo, a perda pode ser atravessada por reivindicações político-sociais e necessidade de legitimação da morte na esfera pública e social, como aconteceu com os desaparecidos das ditaduras da América Latina. Nesse momento, o trabalho de luto, quer dizer, em situações de mortes traumáticas ou em relações de morte associadas a questões político-sociais, o trabalho de luto parece se congelar, abandonando a perspectiva unicamente pessoal e adquirindo uma dimensão coletiva. Essas formas de luto, denominadas de luto perene e de luto especial pela psicanalista argentina Marilu Pelento, podem ser associadas, né, e transportadas para as nossas reflexões sobre as mortes traumáticas e para o desaparecimento de entes queridos durante a pandemia, né? Porque a gente sabe, a pessoa está com Covid, vai para o hospital e a gente só vê a pessoa rapidamente de caixão fechado, quer dizer, não vê mais a pessoa é enterrada rapidamente. A pandemia nos colocou também em contato com fantasias relativas à contaminação e à invasão inclemente do vírus. Então, nosso universo fantasmático foi ocupado por visões apocalípticas. Quem estuda epidemias e pandemias faz uma metáfora, uma associação com invasões zumbi, onde mortos-vivos incorporam as pessoas. E fantasmas nos assombram, né? O medo do contágio, real ou imaginário, na pandemia, nos trouxe a rebote a disseminação de uma epidemia de medo. Medo normal ou medo patológico. A invisibilidade do vírus, a incredulidade diante de sua existência, ameaça nosso teste de realidade e aciona defesas paranoides. De fato, autores clarianos afirmam que o medo da morte se encontra nas raízes da angústia persecutória. Assim, a fragilidade e o medo diante do estranho outro, desta vez alocado no vírus, deu lugar a projeções maciças e polarizações que já vinham acontecendo no Brasil e no mundo, como o nosso tema já vinha intuindo, dando margem ao surgimento de uma onda de fantasias conspiratórias provenientes do mundo externo. Então, a gente não precisa mencionar as fantasias que o Trump tem trazido no momento da pandemia. Em uma situação de convulsão social como a da pandemia, mecanismos de defesa individuais e coletivos foram mobilizados. Em sua dimensão individual, permitiram a projeção de medos internos e defesas como negação e cisão tomaram espaço. Em sua dimensão coletiva, ativaram defesas sociais e coletivas através da proteção propiciada pelo um pensamento de cunho fundamentalista ou pelo totalitarismo e o obscurantismo, como também pela criação de bodes expiatórios. Então, a gente tem, a gente pode fazer uma reflexão de uma dimensão individual, a gente pode pensar numa dimensão coletiva e como essas defesas e essas projeções funcionam coletivamente. Bem, se nós não sucumbimos ainda ao horror do desamparo e do medo, fomos tomados por um imenso sentimento de orfandade, que nos remeteu às falhas na dependência em relação ao outro, à mãe ambiente e especialmente em relação ao Estado e aos governantes que deveriam, em uma situação como a atual, nos proteger como cidadãos. Hopper pontua que o trauma é sempre uma questão de falha na dependência na relação com o outro, ou em situações que necessitam de continente e de holding, tanto na dimensão pessoal como no domínio social.
Na pandemia, diante de tão profundas falhas do ambiente, o trauma e a regressão tomaram conta não apenas dos sujeitos e de suas interações, mas também do sistema social como um todo. Angústias primitivas diante de falhas nas relações de objeto tomaram lugar, especialmente o medo do aniquilamento e da morte. No momento atual, experiências de medo, desrealização e banalização caminham para e passo com estados depressivos e culpa, como defesas, bem como com defesas poderosas como a negação, a cisão e a projeção. Além disso, temos observado a existência de defesas maníacas, obsessivas e, como Paulo Sérgio Lima e Silva nos falou na sua palestra, fóbicas e contrafóbicas. Então, a gente vê no mundo todo, desde os inocentes do Leblon tomando chopinho, até pessoas entupindo praias na Inglaterra, ou cafés na Itália, ou na Espanha e na França, né? As negações são poderosas, né? Tais processos psíquicos fazem parte da fenomenologia de experiências traumáticas na vida inconsciente de grupos e sociedades, que é o que eu venho estudando nos últimos 15 anos, presentes em situações de trauma. Aqui é importante reter, a gente pode conversar sobre isso depois, que a fenomenologia observada no comportamento de pessoas, né, do Iapoque ao Chuí, do Leblon à Suécia, né, refletem o comportamento das pessoas diante da pandemia, repete a momentos primitivos e angústias anteriores às associadas com as angústias, a posição esquizoparanoide e a posição depressiva descritas por Klein. Então, a gente tem que estudar autores como Blair, Orden e autores que foram examinar realmente essas relações primitivas, muito primitivas do funcionamento psíquico. Uma outra dimensão importante dessa mesma questão traumática, dessa vez a nível coletivo, relaciona-se às estratégias que os sujeitos e grupos humanos utilizam para sobreviver e se defender de angústias primitivas, que, como o Bion já havia apontado, através dos grupos de supostos básicos, acometem a vida inconsciente dos grupos. São angústias de ordem psicótica. Além disso, como espécie humana, oscilamos, então, entre estratégias de agregação, com a ideia de cada um por si e Deus por todos, que a gente vê hoje, né? Na pandemia, cada um cuida de si e ninguém de todos, né? Que conduz à fragmentação social e à pouca cooperação entre os sujeitos, os grupos e o Estado. Podemos ainda ser seduzidos por estratégias de sobrevivência e suporte encontrados entre pares, através dos grupos, né, da formação de grupos e seletos clubes ou gangues que protegem contra o medo do desamparo, mas que fazem os membros dos grupos projetarem o ideal do ego em seus líderes, ou então no próprio grupo, não mais em seus líderes, mas no próprio grupo, dando origem ao que Didier Anzier chamou de ilusão grupal. Nesse sentido, os processos de massificação terminam por substituir a importante heterogeneidade entre os componentes do grupo. Então, a gente oscila entre uma ideia de uma fragmentação, que cada um cuida de si e ninguém pensa no coletivo, ou então a gente se protege em grupos pequenos. E essa proteção, para ela ser eficaz, vai fazendo com que a gente adquira um pensamento cada vez mais igual, projetando as angústias e o medo para fora, né? Essa é a psicodinâmica dos grupos, né? E ele define formas de se comunicar, agir, pensar e interagir. E, especialmente, né, criação de bodes expiatórios. Tá? Essa psicodinâmica foi prevalente nos totalitarismos do século XX e tiveram como alimento e força, tal como vem ocorrendo nos últimos anos,
profundas experiências de desamparo, trauma e vulnerabilidade social. Então, não sou eu que digo, mas muitos autores dizem que a gente estava vivendo antes da pandemia uma situação muito parecida com o período entre guerras, né, nos anos 30. Após a pandemia, se é que ela vai acabar, esses processos que eu falei de massificação e exclusão e, consequentemente, um pensamento de cunho fundamentalista, na minha opinião, vão recrudescer. Mesmo assim, existem pensadores como Gigi que apostam em uma nova forma de comunismo, né? Que funcionaria como um antídoto contra o barbarismo, contra o capitalismo desastrado. As ilusões que outrora nutríamos em relação a uma vida mais ou menos previsível caíram por terra. Teremos não apenas que recriar o presente, fazer o luto de um passado que hoje já pertence à fantasia, sendo ainda mais humildes em relação ao futuro. Contudo, podemos continuar a sonhar, a amar e trabalhar como Freud nos disse. A profunda ferida narcísica, individual e coletiva, produzida pela pandemia, não deverá apagar-se tão cedo, mas pode propiciar, com a ajuda de Eros, a criação de novos espaços de reflexão, tessitura de ideias e vínculos entre pares. Assim, entre o Édipo e a Esfinge, entre meras ilusões e a morte, seguimos com esperança sem otimismo, como diria Terry Eagleton, nutridos pelas lindas palavras de Freud em Sobre a Transitoriedade. Quando o luto tiver terminado, verificar-se-á que o autoconceito em que tínhamos as riquezas da civilização nada perdeu, com a descoberta de sua fragilidade. Reconstruiremos tudo que a guerra, e eu diria que a pandemia, destruiu, e talvez em terreno firme e de forma mais duradoura do que antes. Eu quero acreditar nisso. Obrigada. Obrigada, Carla. Muito bom ouvir você, todas essas reflexões. E agora vamos ter a alegria, né? O prazer de ouvir Danilo Marcondes. Danilo também está no círculo, né? O Danilo é filósofo, é professor de filosofia da PUC do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. E é muita alegria dizer que Danilo está no círculo também, né? Como associado. Danilo me parece que o título da sua apresentação, da sua palestra é Solidão, Confinamento, Desesperança, em busca de uma saída. Então, vamos ouvi-lo agora. Muito obrigado, Regina. Foi muito bom ouvir a Carla também. Eu parabenizo vocês pela essa premonição na escolha desse tema, né, que, de fato, adquiriu um sentido muito mais profundo, muito mais amplo e muito mais, de certa forma, devastador com o contexto que nós estamos vivendo. Então, acho que é muito oportuno nós estarmos aqui conversando sobre essa questão e discutindo um pouco todo esse cenário atual em que nós nos encontramos. Eu acho que esses temas, né, que não foram pensados dessa maneira naquele momento, remetem agora, é claro, para a pandemia, a quarentena e o distanciamento social, quando a gente pensa em solidão. Eu, não tendo conhecimento especializado no campo, não sou de nenhuma forma alguém que tenha esse conhecimento na área, tudo que posso apresentar a vocês são algumas reflexões, na verdade, algumas elucubrações. Eu começo por ressaltar uma dificuldade inicial em discutirmos o tema, né, e a situação atual. Imersos em um acontecimento, em algo ainda em curso, longe de ter acabado, nós não conseguimos vê-lo claramente. Ele não tem, nem pode ter ainda contornos claros e, portanto, devemos abandonar ou renunciar a qualquer pretensão explicativa. Não há como explicar nada. Por isso, eu uso o termo acontecimento. Nós passamos por um acontecimento, que é a pandemia. Me apropriando ao usar esse termo do sentido que Derrida dá ao termo acontecimento, événement. Me aproprio desse termo de forma imprecisa, é claro, mas isso não importa,
se tratando de Derrida, porque o termo événement indica exatamente a impossibilidade de dizer algo juntamente com a necessidade de dizer algo. Nós queremos falar, nós precisamos falar, nós não podemos falar. Não temos o que dizer nesse momento que estamos imersos na situação. Assim, nós temos uma aporia, nós temos um paradoxo. Para enfrentar essa aporia, esse paradoxo, eu selecionei 2 ou 3 tópicos para levar adiante essa reflexão aqui com vocês hoje. Eu digo 2 ou 3 porque eles estão interligados. A pandemia é exatamente algo que nós não vivíamos há 100 anos. A última grande pandemia foi a gripe espanhola, e que alterou profundamente as nossas vidas, hábitos, crenças, sobretudo devido à quarentena, o confinamento a que fomos levados para reduzir o contágio, movidos pelo medo e também pelo sentimento de responsabilidade em relação aos outros. Isso nos levou a um confronto com o sentimento de solidão, de isolamento. Nesse sentido, o confinamento alterou diretamente as 2 dimensões mais centrais, constitutivas mesmo, da nossa experiência, o espaço e o tempo. Reduziu o nosso espaço de circulação. Essa é a ideia mesmo de confinamento, reduzir o espaço. E alongou o tempo. Tudo se tornou mais lento, restringindo uma das características centrais da vida contemporânea, é a velocidade, a rapidez, que Heidegger caracteriza como Schnelligkeit. Schnell, rapidez, rápido. E, como diz Freud, tudo é pressa e agitação, pois isso foi subitamente alterado no nosso momento atual. Se pela facilidade e rapidez do deslocamento, de viajar, no nosso espaço passou a ser global, agora tudo é global, todo esse global, de certa forma, se restringiu ao doméstico, ao local, à casa, ao confinamento. Uma reversão súbita e drástica dos nossos hábitos, de nossa rotina, de nossas crenças. Tudo que nos restou foram as mídias. Estamos aqui vivendo essa experiência nesse momento. Foi permanecermos conectados virtualmente. A realidade se tornou realidade virtual. Permanecer conectados sem risco de contato físico, portanto, sem risco de contaminação. A palavra vírus, que nós usávamos no sentido da informática, subitamente retornou ao seu sentido literal da virologia. Estamos expostos aos vírus, assim como os nossos computadores estão expostos a vírus. Essa metáfora. Com base nesse pano de fundo, eu gostaria de propor 2 linhas de consideração para tentar dizer alguma coisa desse indizível. Uma sociológica, histórica, política, e outra individual, subjetiva, existencial, na verdade. Eu começo pela primeira. Queria começar destacando o uso político, ou mesmo político-religioso, que sempre, em todos os tempos, se faz e se fez de pandemias. E que é particularmente evidente para nós hoje, entre nós hoje. A Carla destacou alguns desses aspectos. O oportunismo político, o uso para fins políticos das formas de lidar com a pandemia, de lucrar com isso, tem 2 sentidos que foram evidenciados para nós agora muito claramente. O político e o econômico, os 2 articulados, obviamente, e que mostram, por exemplo, o aprofundamento do nosso contexto, especificamente brasileiro, da exclusão social, da desigualdade na nossa sociedade. Esse uso político tem a ver com o controle, com a opressão, versus a participação. Foi muito pequena na nossa sociedade, no nosso contexto, a participação na tomada de decisões sobre as políticas públicas para como lidar com o vírus, para definir prioridades, definir estratégias, definir modos de lidar com ele. Foi muito vertical, com muito pouca participação da comunidade, da sociedade, com muito pouco espaço para isso. E, como fica evidenciado, principalmente no uso político, sempre voltado para extrair benefícios eleitorais, benefícios econômicos, benefícios de disputas absolutamente irrelevantes para a sociedade como um todo. A sociedade não foi priorizada, os excluídos não foram priorizados, as pessoas que
sofrem da desigualdade profunda na nossa sociedade não foram priorizadas. Nós temos aí situações como auxílio emergencial, etc., mas nós sabemos que isso é pontual, pode ser importante, pode ser realmente uma solução imediata, mas é algo muito distante das transformações mais estruturais pelas quais nós precisamos passar. Então, o uso político é muito evidente e é muito importante para essa reflexão que nós estamos desenvolvendo. Agora, não é um privilégio nosso. Eu queria, seguindo um pouco o que a Carla fez, examinar alguns exemplos históricos muito significativos e, através desses eventos históricos, destacar duas metáforas que eu acho que nos levam a poder desenvolver essa reflexão. A primeira é a metáfora da pandemia, das epidemias, como instrumentos da ira divina. Isso é muito claro em toda a tradição e é muito interessante desse ponto de vista. A gente nem sempre se dá conta que, por exemplo, a Ilíada se inicia com uma peste enviada pelo deus Apolo contra os gregos, como uma vingança pelos gregos terem sequestrado a sacerdotisa de Apolo, Crises. É a vingança de Apolo que lança essa peste contra os gregos e que adia o assédio a Troia, a invasão de Troia. No Antigo Testamento, nós temos também as 10 pragas do Egito. Estão lá no livro do Êxodos, que são o ponto de partida para a possibilidade dos judeus saírem do cativeiro do Egito e buscarem a terra prometida. A peste que assola Tebas, no Édipo Rei de Sófocles, é uma das mais evidentes nessa tradição. Ela é um castigo divino contra os crimes que Édipo teria cometido. Nós temos, e a Carla mencionou, a epidemia de cólera que matou Péricles e que, segundo alguns historiadores, salvou a democracia grega, já que Péricles era um ditador. A epidemia de Marco Aurélio, imperador romano, que perseguiu os cristãos, foi vista exatamente pelos cristãos como uma vingança divina. A peste negra, que dizimou mais de metade da população da Europa medieval no século XIV, segundo alguns historiadores, também o que contribuiu para o fim do feudalismo, porque a população se reduziu. A epidemia de malária, que matou Cromwell, permitiu a restauração da monarquia inglesa. Se Cromwell não tivesse morrido, a monarquia talvez jamais tivesse sido restaurada. Então, nós temos essa concepção que percorre a tradição do castigo divino, da punição por algum tipo de pecado, por algum tipo de transgressão, uma representação nossa, imagística, da situação que nós vivemos. Não está claro, e é interessante contrastar isso com a visão do Bruegel, porque o Bruegel representou essa devastação de uma forma muito contundente, e o que seria para nós uma imagem, uma representação do nosso contexto, da nossa situação atual, que reflita, que retrate esse nosso imaginário. Posso tentar depois outra vez chegar à imagem do Bruegel. Mas então essa é a primeira grande metáfora que eu queria trabalhar: a morte, o castigo divino, a ira divina, a vingança. Eu acho que essa concepção mudou para nós, mudou radicalmente. Nós temos agora uma nova metáfora da epidemia. Nós não temos mais uma metáfora da epidemia como instrumento da ira divina. Eu queria ressaltar essa importância da doença como metáfora. Isso foi muito bem trabalhado, isso foi trabalhado classicamente pela Susan Sontag, se referindo a outro tipo de doença, mas ela nos mostrou a importância da metáfora da morte no nosso imaginário, que trabalha exatamente essa questão da fragilidade, da precariedade, da finitude do ser humano, mas, ao mesmo tempo, do estigma que a pessoa que tem o contágio, que sofreu o contágio, acaba sofrendo. Um estigmatizado, tem que ser evitado. Na Idade Média, eles penduravam uma sineta nos leprosos para que eles anunciassem quando eles estão se aproximando e todo mundo se afastar. Então, a doença como metáfora é muito forte na nossa tradição, na nossa cultura. Eu queria mostrar agora como nós passamos, no entanto, dessa metáfora do instrumento da ira divina para uma metáfora bélica que nós estamos vivendo hoje. Hoje a metáfora é bélica. Nós estamos em guerra. Do castigo divino, então, o vírus passou a ser um inimigo
no inimigo numa luta, numa guerra. O vírus é o inimigo invisível e traiçoeiro que nos ataca e contra o qual nós lutamos, mas que venceremos. Essa retórica tem sido muito vista, principalmente por políticos e por governantes. Talvez isso tenha acontecido em consequência do fato que nas guerras modernas, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, morreram mais soldados de cólera e malária do que no conflito, no campo de batalha. Então, isso mostra como, de fato, o vírus, várias formas de contágio, afetaram. Então, a epidemia durante a Primeira Guerra Mundial se confundiu com a guerra, né? Havia um inimigo adicional que estava levando vidas, né? Que, portanto, eu diria que por aí essa metáfora da guerra cresceu. Mas eu gosto muito de questionar a metáfora bélica aplicada a epidemias. Simplesmente, o vírus não é um inimigo. O motivo simples, não tem intencionalidade. Se não tem intencionalidade, não pode ser um inimigo. Simplesmente, ao fazermos isso, nós fazemos uma espécie de antropomorfismo. Transformamos o vírus, que é um processo natural, num inimigo. O vírus não nos ataca. Nós somos hospedeiros de um organismo que simplesmente busca a sobrevivência e a reprodução, organismo esse que nós nem conhecemos muito bem. Tudo isso é parte de um processo natural, de uma natureza da qual nós fazemos parte, mas da qual, de certa forma, nós nos afastamos, passamos a vermos de uma forma dicotômica e na qual nós interferimos a ponto de causar desequilíbrio. É evidente para nós hoje que as contaminações, as epidemias, o vírus é consequência de um desequilíbrio causado, grande parte, por nossas formas de vida no meio ambiente e que, portanto, levando a essas consequências. Talvez isso nos ajude a repensar, a contribuir de outra forma para nos desfazermos dessa forma predatória da qual nós temos lidado com o nosso meio ambiente. E nos propicie, se nós abandonarmos a metáfora bélica, nos propicie uma reaproximação da natureza como parte da qual nós fazemos parte e nos deixemos de ver como centro e passamos a ver, então, mais como a natureza e nós como parte dela e o vírus como parte dela. Possamos ver de outra forma o tratamento e a cura da doença. Então, é esse o ponto que eu queria trazer para vocês, né? O vírus e a doença como metáfora e a passagem da ira divina para a concepção, então, agora de uma guerra e que essa concepção de guerra nos faça rever a nossa própria relação com a natureza e nos vermos como parte de um processo natural. Isso me levaria a uma tentativa de aprofundar, de alguma forma, pelo menos de redirecionar a discussão para a questão do corpo, porque o corpo foi particularmente afetado na questão da epidemia. Essa epidemia do vírus da Covid-19 tem uma característica, ele é invisível, né? Ele não deixa marcas, ele não deixa sintomas evidentes. Bom, tem a tosse, isso e aquilo, mas não deixa sintomas evidentes como o sarampo deixa, como a lepra deixa, como uma série de outras doenças desse tipo deixam, porque você consegue ver a contaminação. E pior, ele não vem através de um mosquito, ele não vem através de a zika, por exemplo, o dengue, ele vem pela respiração, né? E, portanto, o contágio é invisível. O perigo parece ser maior, parece ser mais ameaçador. Então, a questão do corpo, não só o corpo social, como a Carla lembrou, mas como o corpo físico, né, tem um aspecto muito importante nessa discussão. Dentre as consequências e efeitos do distanciamento social e do uso das mídias digitais para a interação, a realidade e a realidade virtual se confundiram. Esse é um ponto que eu tinha levantado desde o início sobre a importância da realidade virtual, como a realidade se tornou realidade virtual. E o virtual passou a ser, na comunicação, mais real do que o real. A imagem, né, a coisa foi trocada pela imagem, o objeto pela representação. Mas, afinal, tudo é imagem, tudo é representação. E essa questão cara, a discussão dos pós-modernos, se tornou hoje uma discussão sobre uma questão que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando de forma muito aguda. O distanciamento trouxe uma presença desencarnada na medida em que o corpo passou a significar risco, passou a significar perigo.
nossa forma de interação mudou, teve que mudar para continuar a haver interação. Ou nós passamos para a interação virtual, ou nós não teremos interação sem o risco de contaminação e, eventualmente, de morte. Podemos nos comunicar virtualmente? Sim, podemos, mas há uma grande diferença do ponto de vista da proximidade, do sensorial. Toque, o gesto, o epidérmico ficou interditado. Eu vou dar um exemplo simples de uma experiência minha. Fazendo exercícios físicos presenciais pelo método gyrotônica, que eu costumo fazer, com máscaras, luvas, todas as preocupações, nós começamos a sentir, eu e a minha professora, em alguns momentos, uma dificuldade não detectada de comunicação. Nós não estávamos nos entendendo, né? Não entendia as instruções que ela me dava. Até que nós percebemos que as máscaras impediam a leitura labial. E percebemos a falta disso, de algo que nós fazemos espontaneamente, né? E é claro que conseguimos remediar isso de alguma maneira, falando mais alto, por exemplo, né? Mas isso me pareceu muito sintomático, como a leitura labial, que é algo que a gente consegue fazer, né, como parte da nossa expressão corporal, mostra como a nossa expressão corporal se alterou profundamente através das mídias, através dessas outras formas de relacionamento que nós fomos forçados a adotar. Eu queria, para finalizar, chegar ao tema que, de certa forma, é o tema central da proposta do colóquio de hoje e que de toda essa questão, que é o tema da solidão. O isolamento, o confinamento, o distanciamento social nos colocaram em confronto com nossa solidão, ao nos impedir o contato. O confinamento nos fez encarar nós mesmos mais de perto, mais direto, sem as intermediações da vida social e nesse tempo alongado de que passamos a dispor. Com frequência, nos surpreendemos com como nos vemos e como somos vistos. Aprendemos com as pessoas das quais a gente sente falta, né? Nos surpreendemos com o contato que muitas vezes a gente tomava como algo de dado e que agora a gente vê que precisava disso. Isso pode, se nós quisermos, se conseguirmos, ter um efeito transformador. Ninguém representou tão bem a solidão quanto o pintor hiperrealista norte-americano Edward Hopper. Eu vou evitar tentar, sequer a tentativa de mostrar a imagem que eu tenho aí, mas o Edward Hopper é muito conhecido, né? Ele é conhecido sobretudo sobre aquela imagem de um bar em que tem o sujeito sentado e duas pessoas do outro lado, e o sujeito está sentado em uma postura muito melancólica. Mas o Hopper apresenta imagens com muita frequência de pessoas sozinhas, isoladas num ambiente. E é muito interessante isso, né? Uma mulher num quarto de hotel e um homem numa mesa de escritório, olhando pela janela lá para fora, como se estivessem assim, a ansiedade de chegar lá fora, mas não podem, eles estão fechados nesse ambiente. Eles apresentam uma atitude de solidão meio contemplativa, muito forte, muito significativa, e uma característica, a meu ver, muito interessante dos quadros do Hopper, principalmente desses três a que eu me referi. O primeiro chama-se Falcões da Noite, e os outros dois um é uma imagem num hotel, outro é um escritório, é o silêncio. Como é que um quadro pode representar tão bem um silêncio? Um quadro que é uma imagem visual, né? As personagens do Hopper estão em silêncio. Um dos efeitos da solidão, do confinamento, é o silêncio. As vozes se calam. Nós podemos buscar vozes, telefonamos, falamos por Zoom, falamos por Skype, mas o confinamento gera um silêncio. É um silêncio forte, né? É um silêncio da dificuldade de comunicação, é um silêncio do isolamento, é o silêncio, de certa forma, do Edward Hopper, Hopper. Vocês encontram aí, alguém já compartilhou aí para vocês, por favor, vocês são melhores, mais competentes nisso do que eu. São muito significativas essas imagens. Se tiverem ocasião de verem, por favor, vejam. Muito obrigado aí por colocar. E o Hopper, então, eu diria que é uma imagem que, de certa forma, ilustra a nossa situação, né? Eu estou em busca um pouco disso, estou um pouco influenciado por uma leitura do Hans Blumenberg, que eu estou fazendo agora, e que mostra a importância dessas imagens que representam a nossa condição, né? O nosso contexto, nossa vivência, nossa experiência. Então, minha primeira questão foi aquela em relação ao Bruegel. O Bruegel representa, e para nós, tornou-se quase que a representação padrão
das epidemias medievais, embora já seja do século XVI. O Hopper representa esse silêncio, esse confinamento. Então, é como se nós estivéssemos em busca de uma imagem ou de imagens para representar o nosso contexto atual de epidemia. Então, ninguém representou isso, a meu ver, tão bem, essa solidão, quanto o hiperrealismo do Edward Hopper. Sugiro que vocês vejam aí, já foi passado o link, e lamento não ter conseguido apresentar aí na tela. Agora, outro exemplo, ninguém representou tão bem a solidão, e sobretudo a solidão em companhia de outros, o confinamento, quanto Sartre no Íclo, o Entre Quatro Paredes. No momento que a gente está vivendo uma pandemia, nós somos atravessados, né, por uma situação traumática que paciente e analista se encontram, né? E como tem sido difícil a gente manter um certo lugar, ou então lidar com essa mudança de lugar que acaba sendo solicitada pela vida, né? Que a vida impõe para a gente no trato com os pacientes. Então, eu penso muito assim, na nossa arrogância, ou da gente achar que a gente que não podia atender online durante muito tempo, e hoje a gente tem atendido pacientes que às vezes se trancam num banheiro para falar com a gente, e a gente consegue fazer exceções. Então, eu acho que tem uma dimensão do que você pergunta, é essa questão de como a gente... Como estamos todos vivendo o mesmo trauma, como somos atravessados no nosso trabalho e na nossa prática sobre essas questões. E aí a gente vai ter que repensar muito como é o nosso trabalho. E a outra questão é essa dimensão social e coletiva, que é claro que eu tenho um pensamento particular sobre por que as reivindicações do racismo, né, independente do horror, né, da discriminação racial durante muitos anos, do horror da violência policial nos Estados Unidos, por que ela acontece aqui e agora nos Estados Unidos, após o assassinato do George Floyd? As pessoas estavam em confinamento, as pessoas não estavam aguentando estar em casa também. Então, foi esse momento que as pessoas encontraram para ir para a rua. Mas eu acho que, de alguma maneira, como o Danilo trouxe, existe um paradoxo, né? A gente tem que ficar em casa, protegido do vírus, e imediatamente uma série de manifestações no mundo inteiro, focadas no momento no racismo, leva as pessoas para a rua, leva as pessoas para se contaminarem. Então, eu acho que tem esse jogo que o Paulo Sérgio explicou muito bem na palestra dele, do fóbico, do contrafóbico, e como que essas muitas reações ou muitas atitudes sociopolítico-culturais que a gente tem, são reações e defesas em relação a questões traumáticas. Isso a gente teria que conversar durante muito tempo, vai ter até um volume da revista sobre isso, mas uma coisa que eu destaco, que eu não vejo muitas pessoas comentarem, é esse paradoxo, né? Tem que ficar em casa, mas todo mundo vai para a rua. Queria fazer um comentário, né, enquanto as pessoas talvez mandem vir novas perguntas para vocês, em relação a isso que o Danilo colocou, da importância da experiência estética, da importância de como algumas imagens, né, como você lembrou, né, e quis mostrar, mas enfim, a gente pode sabê-las ou imaginá-las, como elas nos transmitem algo dessa experiência absolutamente radical que estamos vivendo, que é da dimensão do espaço, do tempo e do corpo completamente transformados, né? Então, essa experiência estética, tem um autor que é o Christopher Bollas, que fala muito fortemente de como a experiência estética nos remete a essas primeiras experiências vitais do humano, né? E no caso do bebê com a mãe, mas enfim, e como nos ajudam a dar conta, não sei se é um pouco, me pareceu que é um pouco assim que você queria também nos dizer, dessa realidade virtual que nos isola, né? Em termos de corpo, de tempo, de espaço. Queria perguntar para você
um pouquinho como é que você faz mais um pouquinho esse desenvolvimento da experiência estética com a nossa experiência da pandemia nesse momento. A minha ideia foi exatamente essa, quer dizer, eu acho que acompanha sempre essa nossa experiência, desde os momentos históricos a que eu me referi, sempre algum tipo de representação do imaginário, de representação estética, de representação visual do que é essa epidemia, né? Do que é uma pandemia, do que é um vírus, do que é uma devastação desse tipo. Então, nós temos várias, evidentemente, agora eu acho que a do Bruegel é exatamente muito simbólica, né? Porque estão lá, os corpos estão lá, os cadáveres, né? Está lá a destruição de toda uma cidade, é uma cidade. Você tem uma imagem que, a meu ver, é muito forte, que é de uma carrocinha cheia de esqueletos sendo transportada por um outro esqueleto, né? Então, como é que isso... Essa era uma experiência cotidiana de corpos caídos pelas ruas, né? Nós não temos mais isso. Então, eu acho que nós não temos ainda, nesse nosso contexto, dessa epidemia que nós estamos vivendo, uma imagem que simbolize muito isso. Então, eu estou destacando aí um pouco a importância do simbólico, né? De como, de alguma forma, a gente visualiza alguma coisa. Não só conceitualiza, mas, como diz o Blumenberg, nós temos duas formas de vivenciar essas experiências. Conceitual, que é a tentativa de explicar, né? E daí a nossa dificuldade hoje de explicar alguma coisa em que nós estamos imersos, mas também de não conceituar, mas de ver através de imagens que simbolizam o momento que nós vivemos. Então, eu escolhi as imagens do Hopper e eu lamento muito, só posso me desculpar com vocês de não ter conseguido apresentar. Mas vejam, porque elas são muito acessíveis aí, que elas são imagens que representam muito bem a solidão, o confinamento e o distanciamento entre as pessoas. Mesmo a imagem, que talvez seja o quadro mais famoso dele, aquele que chama-se Falcões Noturnos, que é um bar, né? Um bar à noite que tem 3 personagens, uma pessoa que serve o bar, um casal que está numa ponta e um sujeito sozinho na outra, eles não estão sozinhos, tem 4 pessoas ali, mas eles estão sozinhos, nenhum deles se comunica, e um efeito do Hopper, a meu ver, que é uma representação visual, um artista plástico, né, é que ele transmite uma experiência de silêncio. Você olha para os quadros do Hopper, os personagens estão em silêncio. Enquanto que eu acho que no quadro do Bruegel, você vê, porque tem uma fogueira, porque você quase que vê o barulho da carroça e da destruição das pessoas desesperadas ali. No Hopper, você tem o silêncio. Os personagens estão absolutamente estáticos, parados, contemplativos e olhando para fora, né? Que eu acho que é um pouco a nossa situação hoje. Eu vejo relatos de muitas pessoas que vão para a janela, né? E lá na França, houve vários relatos das pessoas das janelas dos seus apartamentos falando uma com as outras e brindando, mostrando uma taça de vinho como uma forma de tentar se comunicar. Então, o Hopper apresenta isso. O distanciamento significa também silêncio, significa que nós não temos muito quem nos ouvir. Daí nós recorremos à realidade virtual. A realidade virtual, de certa forma, nos salvou, não nos permitiu dar aula, nos permitiu atender os pacientes, tudo isso foi muito importante, mas é uma realidade virtual. E nessa nossa discussão sobre o virtual e o real, o virtual sempre introduz uma espécie de barreira, né? De véu, em que você vê, mas você não toca. Você vê, mas você tem algumas dificuldades do ponto de vista do contato físico, que é fundamental, né? A sua expressão corporal no virtual, ela está contida a telinha, ela está contida a uma imagem que você vê com um certo recorte, né? Então, a expressão corporal mudou. É claro que existe expressão corporal, sempre existe, mas ela mudou, ela passou por uma certa alteração aí nesse sentido. Então, nós estamos ainda, e eu quero reforçar o tempo todo do que eu estou falando, da dificuldade inicial. Nós estamos no meio de um processo, e no meio de um processo é difícil ver o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ver. Isso é um desafio, nós temos que ver o que está acontecendo, nós temos que pensar sobre o que está acontecendo. Por isso, a expressão do Derrida no Événement, eu tenho que pensar sobre isso, mas eu não posso pensar sobre isso, porque eu estou, de certa forma, imerso, que eu não tenho conceitos para dar conta disso. E talvez aí, então, as imagens nos facilitem a dar conta disso, né? Então, nós vemos na televisão, na internet, imagens de hospitais, mas nós não temos a imagem chocante que o Bruegel nos traz, né?
da representação que ele faz da destruição dos esqueletos, dos mortos ali. Nós não temos isso, nós nos resguardamos um pouco dessa visão. A gente vê lá uma imagem de um CTI, a gente viu, isso nos chocou muito, imagem lá em Manaus, daquele cemitério para todo mundo, né? Isso tudo nos impressionou muito, mas nós não temos ainda as imagens, ou a grande imagem, que simbolize o processo pelo qual nós estamos passando, e aí eu convoco as pessoas a pensarem um pouco nessa imagem. Qual seria a nossa imagem, qual seria o equivalente da imagem do Bruegel para nós hoje, né? E eu acho que para pensar e para sentir, além de pensar, nós precisamos dessas imagens. Essas imagens são tão importantes para nós quanto os conceitos dos quais nós lançamos nela. Eu acho que o Blumenberg nos ensina isso muito. Agradeço muito a sua fala, Danilo, porque eu acho que exatamente você tocou num ponto muito, muito importante, né? Primeiro, quer dizer, é a humildade do pensador e do cientista, né? O Boaventura Souza Santos, ele escreveu um livro, né? Assim, um livrinho, A Cruel Pedagogia do Vírus, que justamente ele critica um pouco que grandes filósofos começaram a falar sobre a pandemia e depois se retrataram. Então, ele disse assim que a posição do filósofo, né, como você bem destacou, tem que ser uma posição mais humilde, mais observador, né? E eu fico pensando muito, né, quer dizer, nessa imagem, quando eu estava te ouvindo, a única imagem que me veio à cabeça foi essa imagem da telinha cheia de faces, né? Mas, de uma certa maneira, como a morte é alguma coisa que é evitada na sociedade ocidental, a gente evita falar de morte, já o Philippe Herrier, todos esses autores, o próprio Norbert Elias, né, trazem essa questão muito forte. É como se também, estava pensando isso hoje, caramba, 100 mil mortos no Brasil. Eu nunca quis tanto entender um pouco de epidemiologia quanto agora, porque a gente não tem noção, a gente não consegue precisar exatamente, né, isso. Mas esses mortos medievais, das representações todas pictóricas que a gente tem das pandemias e das epidemias, nós não temos. É porque, assim como o vírus é invisível, essa representação da morte no momento me dá uma sensação muito ainda de desrealização do Freud, né? Como o Freud estava lá em Atenas, né? Vendo um monumento antigo, pensando no pai e tudo, mas quer dizer, a gente não consegue realizar. Você vai para a janela, a gente tem tido dias lindos, né? Eu tenho observado os dias, um sol lindo, brilhando, e a gente fica se perguntando, e a pandemia, o que é isso? Né? A gente sai na rua, não tem... É uma negação, são processos de negação muito profundos. E eu tenho a impressão que essas imagens que você está citando, elas vão ser trazidas pelos artistas plásticos, mas eu acho que talvez vá precisar ainda de um tempo para uma certa digestão daquilo que a gente não consegue nem imaginar que sai digerir. A ideia é essa, quer dizer, imersos no acontecimento, nós temos dificuldade de vê-lo. Né? Nós temos da Ana Maria Nogueira, ela diz que não é uma pergunta, é um comentário, mas eu acho que está relacionado com isso agora que vocês disseram, acabaram de dizer. As reações coletivas dependem de um momento de maturação desses conflitos. Estouram na hora em que se atinge um ponto X. E então, como a Carla até evocou agora, lembrando sobre os Estados Unidos, então desafia a própria limitação da pandemia, como nos Estados Unidos, colocando todo mundo na rua em situação de risco. Não sei se vocês querem comentar esse comentário da Ana Maria ou passo adiante. Eu acho que é um pouco o que a Carla lembrou, né? As manifestações que ocorreram, que foram motivadas lá pela questão do George Floyd e sobre toda essa onda de protesto contra a questão do racismo na sociedade norte-americana, que fez romper
com o confinamento, né? E houve quase que uma necessidade de um outro tipo de manifestação que se impôs ao confinamento e que quebrou o confinamento. Tem uma pergunta, aliás, para você, do Rodrigo Tupinambá, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão da pandemia como um evento traumático incidindo na sociedade para além do individual. Eu acho que você até já tratou disso, mas estou aqui trazendo a questão... Rodrigo, né? Rodrigo, foi tão difícil poder limitar isso, porque eu diria para você assim, esses estudos, existem muitos estudos a partir da década de 80, com as questões do trauma do Holocausto, e com a própria percepção da transmissão transgeracional dos traumas, né? Que foram procurando dar conta de compreender que, assim como na neurose traumática, você tem aquele evento traumático fica se repetindo, né, na mente do paciente através de sonhos, ou na Primeira Guerra Mundial, através de uma série de sintomas, como a neurose shell shock, que eles chamam aquele tremor de guerra, né? O que aconteceu, eu acho, com a pandemia, é que ela chamou a atenção para a gente, para todos os vivos, porque a última pandemia foi há 100 anos, né? Ela trouxe uma presença pervasiva do trauma, né, que fica subjacente. É como se o trauma aflorasse e ficasse em primeiro plano, assim como ele fica em primeiro plano numa guerra, ou assim como, veja bem, em Beirute, a situação da pandemia agora é secundária diante da destruição que a explosão essa semana causou, né? Então, de alguma maneira, a gente fica sendo atacado e afetado por uma realidade que a gente não quer se dar conta. Depois, se você quiser, a gente pode conversar melhor sobre isso, você pode pegar o meu e-mail, enfim. Mas eu acho que o que é importante para a gente poder entender é que uma situação de trauma, ela faz com que a gente, coletivamente, regrida. Né? E a gente regredindo coletivamente, né? A gente, os mecanismos, as angústias primitivas, elas ficam muito afloradas. E as defesas que a gente utiliza para lidar com essas questões também. Então, a gente tem que se dar conta e pensar o tempo todo que o momento da pandemia é um momento de profundo trauma e que a gente está lidando com questões muito difíceis, mais difíceis do que aquelas que a gente já estava lidando antes. Uma questão do Neymarinho, que foi para todos, aliás, que se dirigindo a Carla e Danilo, poderíamos pensar as guerras mundiais como pandemias de ódio? É uma afirmação. Assim, a metáfora de Montaigne, a guerra como a doença da humanidade, poderíamos esperar uma ampla reflexão sobre a possibilidade de uma mudança de forma de vida bélica? Acho que sim, eu acho que o conflito retrata um pouco isso, né? Uma epidemia de ódio, quer dizer, o conflito, eu acho que ele raramente é motivado pelo ódio, eu acho que ele é motivado por conflitos de interesses, né? Mas que, quando as lideranças que manipulam esses interesses são levadas à guerra, elas vão então recorrer ao ódio, vão recorrer a sentimentos, né? Eu acho que nas guerras os sentimentos são muito manipulados, né? Daí a ideia do inimigo, daí a ideia da destruição, daí a ideia de alguém que quer nos destruir, que nós temos que destruí-lo antes, etc. Mas eu tenderia a ver quase que todas as guerras, há exceções, evidentemente, como guerras motivadas por grandes interesses e grandes disputas. Esse é um exemplo do Montaigne, aliás, que acho que o Ney lembrou muito bem, né? A guerra como uma doença. Mas a guerra que Montaigne viveu e a qual ele se refere é exatamente uma guerra
para um conflito religioso dentro da França, entre protestantes e católicos, e um conflito religioso que tem uma motivação forte de disputa territorial, porque é um conflito entre a sobrevivência do feudalismo ainda e uma monarquia centralizadora. Então, eu acho que está no pano de fundo a motivação política, a motivação econômica, e aquilo que leva a retórica que favorece a guerra é a retórica do inimigo, do conflito, do ódio, dessa coisa toda, que faz com que as pessoas possam efetivamente entrar em guerra. Quem está no campo de batalha olha o inimigo com ódio, né? Daí aquela imagem muito interessante que circulou um tempo atrás de um acontecimento real na Primeira Guerra Mundial, que, se não me engano, em 1914, 1915, nas trincheiras, na noite de Natal, os franceses e os alemães fizeram uma trégua e vieram se abraçar e desejar ano novo. Isso é uma coisa absolutamente inusitada, que quebra o ódio, porque o ódio na guerra não é pessoal. Eu não odeio o outro soldado, não conheço, não sei nem quem é. Eu odeio porque ele representa alguma coisa, né? Ele representa o inimigo, ele representa a ameaça, ele representa os outros interesses. Mas eu acho que é extremamente oportuna essa questão, sim, sem dúvida. Ótimo, obrigado, Ney. Com certeza, especialmente, não é, Danilo? E porque eu sou obrigada a odiar o outro, e o outro vai me matar se eu não matá-lo. Então, eu diria que em situações de convulsão social, os afetos eles ficam muito aflorados, à flor da pele, e a sociedade permite a maior expressão desses afetos, né? Então, o exemplo que você deu dessa trégua, tem até um filme muito bonito que foi feito, né? Sobre, eu adoro, chama-se Natal, né? Acho que assim, Noite de Natal, uma coisa assim. Muito, muito, muito lindo esse filme. Mas é que aí realmente mostra que como os grupos, como as disputas entre países, elas carregam o indivíduo, o sujeito, porque essas situações coletivas, como a situação da pandemia também, o indivíduo, a pessoa, ela é muito pouco valorizada, ela vai de roldão, né? Ela faz parte de um grupo, né? Quer dizer, 100 mil mortos no Brasil. O que isso significa? 100 mil mortos, cada uma dessas pessoas, cada morto deixou arrasado pelo menos 10 pessoas em volta, pelo menos. O que isso significa, né? E, no entanto, a gente não está pensando nisso, né? Agora, eu diria que realmente a gente fica mesmo... Eu não tenho saído de casa, mas quando eu vejo as fotografias das pessoas sem máscara na rua, me dá uma raiva, me dá um ódio. Eu tenho vontade de dizer, seu cretino, coloca a máscara. Quer dizer, é verdade. Eu não sou assim, né? Mas a gente fica assim, né? A gente fica à flor da pele mesmo. Tem uma pergunta da Sandra Teixeira para o Danilo, que nos leva a uma outra dimensão, mas que acho que tem tudo a ver com o que está sendo tratado. Ela diz o seguinte: as populações indígenas, sempre tão massacradas, desqualificadas e invisibilizadas, continuam resistindo e adiando o fim do mundo, como diz Ailton Krenak, o líder indígena. Eles que nunca se viram separados da natureza podem nos ensinar a resistir? Será que já podemos enxergar e ouvir o que essas culturas têm para nos ensinar? Essa é uma pergunta mais para você, Danilo, mas claro que a Carla pode comentar, lógico. Eu acho que sim, né? Nós devíamos de ter começado a fazer isso há 500 anos atrás, mas eu acho que ainda dá tempo. É impressionante, porque as populações indígenas ou nativas das Américas foram extremamente afetadas por vírus trazidos pelos europeus. Embora elas tenham sido dizimadas por extermínios, guerras e tudo, o cálculo que se faz é que vírus mataram muito mais do que o genocídio deliberado pelos espanhóis e os portugueses, os franceses eventualmente também. Porque sífilis, sarampo,
uma série de vírus que não existiam nas Américas foram trazidos pelos navios europeus, trouxeram ratos, junto com os ratos, as pulgas que trouxeram as pestes bubônicas. Então, houve um verdadeiro desequilíbrio ecológico. Aí, acho que é um bom exemplo de desequilíbrio ambiental, quando você traz uma cultura que entra em choque com a outra que não tem defesas imunológicas, né? Porque não estava preparada para conviver com esse tipo de doença, e eram indefesas nesse sentido. Então, as populações indígenas sofreram muito com essas invasões, principalmente logo no início, e mais seguidamente estão sofrendo hoje. Nós temos grandes exemplos lá na Amazônia, né, de como o vírus atacou populações indígenas e teve um índice de morte muito maior do que as populações urbanas e tudo. Então, nós temos que aprender. Eu acho que o problema que eu levantei, quando eu questiono um pouco a metáfora bélica, é que eu acho que o vírus é parte da natureza. E se ele nos afeta hoje, como ele está nos afetando, é porque nós, em grande parte, causamos desequilíbrios na natureza. Isso ficou claro na época da Zika, né? Quando o mosquito que habitava as florestas de Zika, lá em Uganda, com a devastação da floresta, foi para o meio urbano, né? Isso acontece, o mosquito não está buscando uma vítima, não é um inimigo, ele simplesmente se deslocou por questões ambientais. A gente sabe que isso aconteceu agora, pelo menos se atribui a isso, não quero adotar discurso anti-chinês, não, porque eu acho que não é o caso, mas nós sabemos que hábitos alimentares de populações na China podem ter aberto caminho para esse tipo de contaminação. São hábitos alimentares que talvez tenham que mudar, são formas de relação com a natureza que talvez tenham que mudar, né? Então, essa é uma questão muito importante nesse sentido. Eu acho que as populações indígenas, elas se tornaram vulneráveis nesse contato com o meio urbano, com o meio dito civilizado, mas elas têm a nos mostrar essa questão sempre da relação com a natureza. Eu acho que a forma de relação com a natureza das populações indígenas é fundamental. Se ela é viável para nós, se nós podemos recuperar isso, não sei. Mas, de fato, eu acho que é um grande exemplo que nós temos aí. Eu acho que há 500 anos que a gente está passando por isso, né? No mínimo. Algumas regiões começou um pouco antes, de 492. Né? Já. Mudando um pouquinho, mas sem mudar, porque a gente está, né, estamos tratando dos mesmos temas, um pouquinho, talvez o foco, tem um comentário, uma pergunta da Cláudia, que eu acho que é para ambos, talvez, ou para, né, para pensarmos, não estaria o isolamento social nos possibilitando o contato com o que negamos e recusamos atualmente? O silêncio, o contato consigo mesmo, o reconhecimento da necessidade do contato com o outro? É olhar para o isolamento social de outra forma. Claro, com certeza. Eu acho que isso é uma das coisas que eu pensei, e eu acho que nós somos privilegiados, né, por termos feito análise, né, e por termos... a nossa análise nos aparelhou para estarmos bem conosco mesmos, né, mesmo na hora da faxina, né, dentro de casa. Agora... E eu sou muito grata, né, ao meu analista por isso, né? Mas eu acho que tem para algumas pessoas o confinamento é absolutamente impossível. E essas pessoas saem para a rua, e isso sem levar em consideração os miseráveis, né, e o número enorme de pessoas que não têm a menor possibilidade de estar minimamente bem em casa, né? Isso é muito triste, né? Porque eu acho que a gente não tem a dimensão, não consegue ter a dimensão do sofrimento que deve estar ocorrendo no Brasil e no mundo, mas não consigo nem pensar no mundo, no Brasil. As pessoas devem estar sofrendo muito, né? Sem emprego, sem... Enfim. Na direção do sofrimento, como você está terminando falando sobre isso, tem uma pergunta da Yara Garcia, um pedido, aliás, ela diz: eu gostaria de que se pudesse ser mais comentada a questão da solidão
de alguns pacientes que vivem sozinhos e estão restritos realmente a contatos virtuais. Assim que, não sei se vocês querem comentar isso um pouco mais, ou se já está um pouco contemplado, dito pelas falas de vocês até agora. Mas ela lembra essa. Eu acho que tem dois situação. aspectos, né? Aquele aspecto que eu levantei um pouco do que o virtual acaba introduzindo uma barreira, né, entre as pessoas que estão em contato, porque ele elimina ou reduz ou restringe a expressão corporal, por exemplo, porque ele reduz ou restringe a proximidade, ele se torna meio quase que alguma coisa fantasmagórica, né? O tema dos pós-modernos, a realidade virtual e a realidade se confundem. Por outro lado, aí tem que ter o por outro lado, essa tornou-se uma possibilidade de viabilizar o contato entre as pessoas, né? Que em situações anteriores à nossa, há uma década atrás, isso não seria possível, né? Não haveria Zoom, não haveria as plataformas aí que nós temos e das quais nós estamos lançando mão. Então, é claro que há uma perda muito grande nesse confinamento e nessa questão da dificuldade do relacionamento virtual. Mas, por outro lado, ele possibilitou alguma coisa, né? Possibilitou uma forma de comunicação. E nós temos que entender essa forma de comunicação como tendo a sua importância, como tendo a sua utilidade, como permitindo a interação. Uhum. Eu acho que, assim, rapidamente, só assim, eu acho que tem essa questão, né, de pessoas que moram sozinhas, que estão muito isoladas, né? Agora, também, que é muito triste, mas eu também tenho visto, assim, manifestações muito carinhosas, afetivas, de pessoas fazendo bolos, mandando, quer dizer, uma certa criatividade, né, das pessoas se reduzindo a coisas muito simples. Olha, eu vou fazer um bolo e vou mandar para você, você que perdeu o seu marido, por exemplo, na pandemia. Então, pessoas recolhendo e-mails, me mandam e-mails e cartas e fazendo uma espécie de dossiê e indo entregar na casa daquela pessoa que perdeu o ente querido. Então, existe a questão toda de uma criatividade que também é possível acontecer na pandemia. Mas eu acho que isso é para pessoas que estão mais... que têm algumas possibilidades psicológicas mais facilitadas, porque deve ter muita gente sofrendo muito. Eu vou transmitir para vocês um comentário, uma pergunta e comentário da Lia Sherman, que ela se refere a uma frase da qual ela gosta muito e que ela diz que resume muito do que estamos vivendo. Estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Será possível falar em uma única pandemia ou em muitas e diferentes experiências pandêmicas, sobretudo a partir da ideia de, entre aspas, privilegiados e, entre aspas, não privilegiados? Tem a ver com isso que está na tônica dessas últimas perguntas, né? Não, acho que essa distinção é fundamental. Realmente, a pandemia tem esse duplo aspecto, né? Ela cobriu o globo inteiro. Então, não é um problema nosso aqui, de um país, ou de uma sociedade, ou de uma comunidade. Ela é geral, ela cobriu o globo inteiro. Mas ela é vivida de formas diferentes por diferentes culturas e por diferentes sociedades. Ela reflete as relações dentro dessa sociedade, inclusive essa desigualdade, inclusive essas dificuldades aí, né, que são anteriores à pandemia, mas que se tornam mais agudas, mais evidentes nessa situação de pandemia. Mas eu acho que também, por um outro lado, sabe, Danilo, eu acho que a gente, assim, claro, todos somos brasileiros aqui, a gente sabe que a gente está numa situação muito difícil no país, mas a gente também gosta muito de se desvalorizar. Eu acho que uma das coisas que a gente viu é que na Europa, aqueles países que a gente achava que tinham uma medicina muito boa, que tinham muitas condições disso e daquilo, passaram pelas mesmas dificuldades que a gente vem passando e até dificuldades que a gente, quiçá, imaginava, né? Então, isso, de alguma maneira, rompeu também com as ilusões que a gente tinha, né?
digamos assim, desse autopreconceito que o brasileiro tem em relação a si, né? É que a gente tem maneira de dizer que tudo Eu acho que um exemplo disso, Carla, é um dos países que melhor lidou com a epidemia foi a Etiópia. Exatamente. Ótimo. Muito bom. Exatamente. E a Suécia, que a gente admira tanto, teve uma política perfeitamente individual. Eles têm, é tudo fragmentado, né? Então cada um decide sobre si e resolve o que é melhor. Então a gente teve um índice dos idosos contaminados, 88% morreram, né? Mortos largados em casa, né? E pessoas que têm vergonha de usar máscara nas ruas, não usam máscara. Bem, então, a gente, né? É isso. A gente tem um comentário, pergunta da Isabela Novelo, que amplia um pouco a questão. Ela amplia e volta para nós, enquanto analistas. Pensando em Nietzsche e na ideia da filosofia viva, acho que é isso, do filósofo vivo, que se manifesta no interior dos acontecimentos e corre riscos, mas se afasta de uma posição de arrogância, assim como nós, psicanalistas, temos a chance de, no interior do trauma, lidarmos com a precariedade que nos é comum a todos, e de correr riscos que podem nos aproximar de sentir com, aspas, nossos pacientes e nos afastar da hipocrisia, como nos falava Ferenczi. Aqui é um pergunta-comentário, né, da Isabela, se vocês quiserem. Concordo, Isabela. Bem, um agradecimento, algumas pessoas saindo, mas agradecendo muito pela sala, pela oportunidade, pelo acolhimento, por terem podido escutar vocês, né? Eu acho que também tem uma questão da Cláudia, que diz assim, talvez a impossibilidade de pensar, como o Danilo está apontando, né? A impossibilidade, ou dificuldade, a impossibilidade de pensar o que está em curso, parece que tem afetado nossa possibilidade de pensar em geral, como alguns pacientes se queixam, dessa impossibilidade, dificuldade do pensar. Por falta de tranquilidade, por falta de um momento mais reflexivo. Então, esse é o paradoxo do Derrida. Aquilo que é impossível pensar é aquilo que nós devemos pensar, né? Então, nós vivemos num paradoxo. Carla, quer algum comentário? Não? Eu acho que é isso mesmo. Eu agradeço também, Isabela. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente é muito. O Bion, ele na guerra, né? Quando ele começou o trabalho, ele falou uma vez uma coisa que foi pega pelas pessoas que trabalham com grupos e na TAF, só que tudo, que ele diz assim: think under the fire. Que o grande desafio é você manter a capacidade de pensar, você pensar sobre fogo, né? Então, eu diria para vocês que nós, analistas, a gente entra muito nos barcos das reclamações, a gente levanta bandeiras políticas de cá e de lá, e eu vejo muitas pessoas mandando aqueles WhatsApps de forma irrefletida. Eu diria para vocês que um dos grandes compromissos que o psicanalista tem que ter é isso que o Bion nos ensinou. A gente tem que aprender a pensar e a pensar sob fogo. A gente tem que manter a capacidade de pensar mesmo sob fogo, cruzado ou não. Bom, nós estamos chegando, acho que é o nosso momento de encerramento. São muitas e muitas mensagens, né, de agradecimento, de ter sido ótimo. Obrigada, Carla, obrigada, Danilo, ótimas reflexões, parabéns, obrigada pelas ideias levantadas. São muitas aqui. Parabéns às iniciativas do Círculo Psicanalítico, grata por poder participar.
Enfim, todos esses agradecimentos acho que expressam, né, o nosso agradecimento coletivo para a Carla e para o Danilo, né, por terem aqui conosco partilhado todas as ideias tão interessantes e que nos ajudarão a pensar, porque, antes de tudo, precisamos seguir pensando.